Por onde que começa a estudar a língua portuguesa, hein? É tanta coisa, né, gente? Hoje a professora Virgínia de Sá vai passar uma sequência de otimização de estudos para você, aluno aí, seguindo a nossa série aqui com ela, se organizar. Tudo bem, professora? Tudo bem, Fer? Tudo bem, graças a Deus. Professora, quais os principais erros que os alunos cometem ao começar a estudar a língua portuguesa? Bom, semana passada nós falamos da questão do planejamento. Aham. Então, isso acho que já ficou bem claro, que é essencial a gente se planejar, é essencial você ter ali, né, um plano de estudo para você ir contemplar os conteúdos que são necessários aí para aquele teste seletivo que você quer realizar, que você deseja realizar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização destes conteúdos. Então, eu trouxe aí uma imagem, né? Tem uma imagem. Vamos ver, adoro imagens, que daí fica mais, dá pra gente entender melhor, né? Isso. Então, é uma imagem que eu utilizo sempre nas aulas de português, antes de começar algum curso, e eu coloco ali, ó, deixe para trás aquele velho fantasma de não saber língua portuguesa e dê mais uma chance para você. É, porque a gente ouve às vezes, ai não, português não adianta, eu não sei a língua portuguesa, não é? Já deixei de perguntar, quem gosta de português? Parei, né? Parei para não traumatizar, né? Porque, de um modo geral, apesar de português ser a nossa língua materna, as pessoas têm um pouquinho ainda de vamos dizer, uma aversão, uma questão assim, às vezes por não entender, às vezes por não conhecer, não são tão fãs de aprender o conteúdo. E dizem que a língua portuguesa é uma das mais difíceis, é verdade? É uma das mais difíceis, né? Não é a mais difícil, mas é uma das, Qual que é mais difícil? uma das mais difíceis. Olha, o japonês é muito difícil de aprender, né? O árabe é uma das mais difíceis, pode ser considerado uma das mais difíceis. O inglês, que o pessoal tem um pouquinho assim, às vezes fala, eu vou aprender, não sei nem português, vou aprender inglês. Ele já é uma das línguas mais tranquilas para você aprender, tá? E cada aluno daí tem um perfil diferente, né, professora? Como é que a gente identifica, assim, para poder até montar um plano de estudos, assim, cada perfil? Isso, mas só antes da questão do perfil, voltando à questão do posicionamento, que é essa questão de você olhar para a língua portuguesa e você falar, não, eu quero realmente aprender isso, né? Então eu trago aquele monstrinho, porque eu sempre falo, quando você começa, eu não vou conseguir aprender, eu não vou entender, né? Eu falo, olha, tem alguém aí te cutucando para você realmente não aprender ou para você não se dedicar àquilo. Então, o posicionamento, ele é fundamental para a forma que você vai começar a estudar, né? Então, eu vou entender, eu vou criar uma sequência lógica online. Verdade. Né? Nós temos o modelo online, nós temos o modelo presencial. Este é um dos principais focos também que nós temos que dar atenção, porque nem todo aluno ele vai aprender com o online e nem todo aluno é do modelo presencial. Né? Então, um dos principais perfis a gente pode identificar é você perceber se você realmente é de um curso online, se você vai conseguir otimizar seus resultados. Nós temos vários conteúdos gratuitos, temos conteúdos pagos na internet, mas você tem que perceber. E como perceber, assim, tipo, eu gravo mais assistindo, porque tem vários tipos, né? Tem gente que não escreve, por exemplo. Eu sempre fui uma aluna que eu sempre copiei tudo, exatamente tudo que o professor escrevia no quadro, eu copiava no meu caderno. Aí tem aluno que não copia nada, só fica ouvindo. E vai super bem nas provas. Eu ficava assim, de boca aberta. Né? Tem vários perfis realmente. Agora, como a gente perceber? É o próprio aluno que percebe isso? Ele tem que ter atenção, então ele vai à aula, né? Vamos supor que ele vai à aula presencial. Então ele tem que ter essa percepção do rendimento dele. E outra, às vezes fica lá, eu estudei a tarde toda, assisti 20 aulas, né, online. E não então entrou. Tem que mudar então, a você tem que ter essa percepção. Entendi, porque às vezes o aluno nunca foi para uma internet, por exemplo. Ver um vídeo, alguma coisa. Tá ali se matando em aula presencial e não se identifica com aquilo e acha que não sabe, pronto, acabou, né? Aquela coisa. Não entendo português e acabou. Né? Isso. E nunca experimentou o outro. Então tem que experimentar vários tipos de aula para saber qual que se encaixa. Exatamente. Você tem que perceber, né? Você não vai saber se você vai se dar bem ou não sem você utilizar, né, esses meios. Então, foi para a aula presencial, qual que é o seu nível de captação do conteúdo estudado? Isso não só em português, isso nas diversas disciplinas, tá? Voltando à questão do conteúdo online, e você me perguntou sobre a questão do erro, né? É a questão
de você dar tiros para todo lado. Né? Então, vou começar a estudar português e simplesmente abro lá o YouTube e procuro uma aula do conteúdo que eu tenho dificuldade. O que acontece? Vou dar um exemplo. Né? Então, você pega lá e fala, eu preciso aprender o conteúdo sobre objeto direto. Né? Eu não sei o que é objeto direto e indireto na língua portuguesa. Daí você entra lá no YouTube, né? Você entra lá, aula de objeto direto, né? Ou o conteúdo que você quer estudar. Mas o que acontece? Quando o professor for dar essa aula, né, que objeto direto é dentro da análise sintática, quando ele for dar essa aula, ele subentende que você sabe tudo sobre, por exemplo, morfologia. Então, ele vai lá falar, olha, o objeto indireto, ele é ligado, o complemento do verbo é ligado com preposição. Ele subentende que você sabe o que é uma preposição. Entendi. Aí que está o perigo de você assistir aulas online. Porque você não tem, muitas vezes, o planejamento. Exatamente. Né? Então, tem que criar a sequência para que quando você chegar, né, a este conteúdo, por exemplo, para você chegar a este conteúdo, você já tem que ter uma base, né, tanto fonológica quanto morfológica, bem acentuada, porque senão você vai terminar a aula e fala assim, eu assisti a aula, mas eu não entendi nada. Terminou, não entendi nada. Porque, né, justamente por causa disso. O professor, ele subentende que você já tem a base daquilo que ele está explicando. O professor você não tem online, no caso, né? Agora, então, por onde começar, então, professora Virgínia, a estudar a língua portuguesa? Então, vamos lá. Eu trouxe mais uma imagem aí, Fer, que é uma questão que eu gosto de comparar. E para que as pessoas possam entender que a língua portuguesa ela é dividida em partes, tá? Então, assim como nós temos ali as várias partes do corpo humano, né, nós temos as partes de um animal, eu trouxe aqui a relação hoje para fazer em relação à medicina. Né? Então, mas o que tem a ver língua portuguesa com medicina, tá? Então, a medicina, o médico ele vai aprender a trabalhar no corpo humano, mas ele não vai decorar as partes, porque cada corpo é diferente. Certo. Então, na língua portuguesa é a mesma coisa. A gente tem que entender que a língua ela é dividida em partes, né? Então, eu coloquei ali, olha, a base, tá? Porque isso é um estudo muito mais complexo. Mas, para quem está começando, já pode iniciar por aí. Então, fonética, fonologia, morfologia, sintática, semântica e a pragmática. O que vem a ser isso aí? A fonética e a fonologia, a gente vai estudar as partes da língua portuguesa, onde a gente vai falar sobre a questão de por que determinadas palavras são escritas de determinadas formas. Tudo tem uma base, tá? Tudo tem uma lógica por trás. O gramático fez esse papel pra gente. Ele criou um modelo, né, para que a gente consiga se comunicar. Se não tivesse esse modelo, aquela pessoa que não tivesse ido para a escola não conseguiria se comunicar, né? Nem todo mundo foi à escola, teve a oportunidade de ir à escola e aprender realmente as regras gramaticais. Então, muito é da lógica de um modelo, tá? Daí, pode voltar a imagem, por favor? Pode, vamos lá. Voltando à imagem. Então, olha lá, a divisão, né? Fonética, que é o estudo, fonética e fonologia, que é o estudo por onde como as palavras são escritas e quais são os sons. Morfologia, que é a parte que a gente vai estudar as 10 classes gramaticais, tá? Então, a pessoa tem que ter essa base para ela poder ir ali para a sintaxe, que é a função de cada uma das palavras, o porquê que eu coloco uma palavra, qual que vai ser a minha organização lógica para que tenha realmente sentido. A semântica, que é o estudo dos significados das palavras, e a pragmática, que é o estudo do significado e de tudo isso que a gente viu em um determinado contexto. Então, tá? Tem que ser nessa ordem para começar a estudar a língua portuguesa. É uma ordem de otimização. Né? Obrigatoriamente? Não, mas é uma sequência onde você vai seguir, né? Então, eu costumo dizer, você não está seguro ainda em morfologia, não vá para a sintaxe, porque senão você vai ter dificuldade, né? Muitas dificuldades ainda, porque falta base, né? Olha, se você tem um filho aí que não está assistindo a gente, mas você sabe que está com dificuldade para estudar a língua portuguesa, depois pega essa entrevista inteira lá no nosso portal RIC+, tá? ricmais.com.br, você vai ver todo o conteúdo do Ver Mais lá. Professora, semana que vem você volta, né? Semana que vem eu volto. Já tem o assunto da semana que vem para ajudar nossos alunos? Semana que vem a gente vai falar de flashcards. Flashcards, legal. É para a questão daí de você melhorar a sua redação. Perfeito. Adoro. Obrigada, viu? Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.